hoje eu vou ministrar uma mensagem que eu já preguei aqui uma vez, mas foi uma mensagem que foi um virar de chave no meu ministério. Mas quem ministra, quem prega, sabe que toda vez que você vai repetir talvez uma mensagem que você já pregou, nunca é do mesmo jeito, nunca é igual, a inspiração é diferente, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Amém? Então, só para vocês entenderem, eu vou pregar sobre Abraão. Eu já preguei aqui sobre Abraão, mas essa foi uma mensagem que foi um virar de chave, ficou marcado na minha vida, porque eu fiquei 7 anos na sede e durante 7 anos eu pregava nas filiais, eu ministrava nas conferências de jovens uma vez no ano, mas se for contado o tempo que eu fiquei na sede, 7 anos, eu ministrei apenas 3 vezes na igreja lá, tirando as conferências de jovens. Eu ministrei apenas 3 vezes. E porque lá tem um monte de pastor, tem bastante gente. E dessas 3 vezes, o missionário me viu ministrar apenas uma. Porque o que acontecia? Jean, não vou estar na cidade. Os pastores foram todo mundo para Brasília. Então, já que você vai ficar aí, você ministra. Então, eu até brincava que eu era o superintendente de plantão do final de semana. Porque era eu, porque todo mundo tinha viajado. Só sobrou eu na igreja, então eu ficava lá para pregar. Mas eu lembro que a última mensagem que eu ministrei, o missionário viu eu pregando, e a gente não prega para impressionar ninguém, pelo amor de Deus. Mas foi essa mensagem sobre Abraão, e aquele dia ele falou, eu acho que você está preparado. Eu falei, estou preparado para quê? E depois de alguns meses ele me contou, você está preparado para assumir uma igreja. Então, aquela mensagem foi um virar de chave na minha vida. E por que eu estou te falando isso? Sabe por quê, irmão? Porque talvez você está com sentimento esse ano, ai pastor, mas ninguém está me vendo. Ah, mas ninguém me vê. Sabe, ninguém precisa te ver, sabe? Deus está te vendo. Deus sabe o momento certo. Na verdade, 7 anos pregando apenas 3 vezes. Não dá nem uma vez no ano. É bem pouco mesmo. Sabe, não é que o missionário não estava me vendo. É que Deus estava me escondendo, sabe? Deus estava trabalhando, me preparando para um tempo específico, para um momento específico, amém? Então, não é que talvez as pessoas não estão te vendo. É Deus que está te escondendo. E calma. Deus sabe quem é você, Deus sabe o seu esforço, Deus sabe por onde você anda e Deus sabe quem você é. Então você não precisa mostrar para o homem, você não precisa mostrar talvez para um monte de pessoas o quanto eu preciso ou o quanto eu sou abençoado. Calma, Deus está te vendo no momento certo, na hora certa, Ele vai mudar a história da sua vida, amém? Glória a Deus. Mas o tema da mensagem nesta manhã é cadê você? E assim como teve uma virada de chave no meu ministério, eu espero que tenha uma virada de chave na sua vida, na sua história, no seu ministério e também nessa igreja, amém? Glória a Deus. Então eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Abraão antes da gente ler. Eu vou pregar no capítulo 22 de Gênesis, versículo 1. Eu vou ler e depois a gente já vai direto comentando até o final. Então, Gênesis capítulo 22, verso 1 vai dizer assim, ó. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai até a terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse os seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Verso de número 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguia ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado.
Ali edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Então os arbustos tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, a quem deveres te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, juntos foram para Bérseba, onde fixou residência. Você pode falar graças a Deus? Graças a Deus. Que é o capítulo 22, que conta essa história que nós vamos caminhar hoje. Mas antes de chegar aqui, teve alguns acontecimentos, coisas aconteceram. Primeira coisa, Abraão, ele estava na cidade dos seus pais, Abraão, ele estava no seu conforto, Abraão, ele estava estabilizado, e um belo dia o Senhor fala com ele: Abraão, sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe, irmãos, uma coisa que eu começo a aprender aí: Abraão, ele não fica questionando Deus. Você não vê Abraão querendo negociar com Deus, você não vê Abraão querendo fazer uma barganha para Deus. Tem muita gente que talvez a sua vida ainda não virou, as coisas ainda não aconteceram, que você está querendo fazer barganha com Deus, você está querendo negociar com Deus, sabe? Você está querendo ensinar Deus a ser Deus, meu irmão. Deixa Deus ser Deus na sua vida, sabe? Somente obedeça. Então Abraão, ele pega sem saber para onde estava indo, mas sabendo com quem ele estava indo. Abraão, ele larga tudo para trás, ele pega a sua família e ele vai em direção, sabe? Deus nunca vai te mostrar a história inteira, sabe? Deus nunca vai te dar o caminho inteiro. Não é para onde talvez você vai chegar, mas é com quem você está caminhando, sabe? Não tem como a gente prever como vai ser o ano de 2025, mas nós temos uma certeza que nós caminhamos com Deus, amém? Deus está na nossa frente, Deus está falando: continua, prossegue, não é hora de parar, sai dessa zona de conforto e começa em direção para aquilo que Deus está te chamando. Então, Abraão, ele recebe esse chamado de Deus e ele obedece a Deus. Abraão, que nem tinha tido o nome mudado ainda, era apenas Abrão. Abraão, que nem tinha tido o nome mudado, era apenas Abrão. Ele é um homem que ele faz uma aliança com Deus. Sabe, irmãos, o nosso Deus é Deus de compromisso. O nosso Deus é Deus que tem aliança com o seu povo. O Senhor, ele tem uma aliança com você. Você está aqui nessa manhã para quê? Para renovar a sua aliança. Deus tem uma aliança contigo. Além de uma aliança, Deus faz promessas para Abraão. Abraão carregava uma aliança, Abraão carregava promessas e Abraão carregava uma palavra sobre a vida dele. Existe aliança no seu dedo, existe promessa no seu coração e existe uma palavra sobre a sua cabeça. Só que vai passando os dias, vai chegando as dificuldades, nós começamos a esquecer. Nós começamos a esquecer o propósito de Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo a geração do imediatismo. Nós queremos tudo rápido, nós queremos tudo para ontem, nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo. E na verdade, irmãos, o Senhor, ele tem as maneiras dele de trabalhar. Não sei se você já percebeu, mas nós não encontramos nenhum relato na Bíblia onde Abraão fez um milagre. Nós não encontramos nenhum relato na Bíblia onde Deus usou Abraão, assim como usou Moisés, para abrir o Mar Vermelho ou para ressuscitar um morto. Não existe nenhum relato de que o ministério de Abraão ou Abraão tem feito algum milagre. Não tem. É porque o propósito de Deus não era fazer um pastor em Abraão, não era fazer um obreiro em Abraão. O propósito de Deus era ensinar Abraão a ser pai.
Então, muitas das vezes, irmãos, tem coisas no seu ministério, na sua vida que está acontecendo, porque Deus quer te ensinar alguma coisa, Deus quer ensinar o seu propósito, Deus quer ensinar você dentro do seu propósito. Então, nem todo mundo vai ser igual a todo mundo, a gente vai ser diferente um do outro mesmo. As nossas lutas, os nossos processos, as nossas crises, as nossas batalhas, vai ser diferente. Porque quem vai nos ensinar aquilo que é para a nossa vida é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é Pai, o nosso Deus, Ele é Salvador, o nosso Deus, Ele é Mestre e o nosso Deus é Professor. Se prepara para esse ano Deus começar a te ensinar algumas coisas que você não está querendo aprender, viu? O nosso Deus é didático. Sabe aquele conselho que a sua mãe, que seu pai, que seu marido, sua esposa, seus filhos, sua tia, alguém, algum amigo próximo está falando, fulano, melhora isso, fulano, você precisa melhorar isso. Se você não está dando ouvido, eu quero falar que talvez Deus agora vai começar a ensinar você pessoalmente. E Deus é didático na maneira que Ele ensina a gente, meu irmão. Abraão não fez nenhum milagre, mas Deus estava ensinando Abraão a ser pai. E o que Abraão é conhecido depois? Como o pai da fé, como o pai de várias gerações. Tem até a musiquinha, né? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sempre falo para os pais aqui da igreja que a missão de criar um filho, você não está simplesmente criando um filho, você está criando o próximo pai de uma próxima geração. Então, o pai que nos criou está pegando Abraão aqui e ele está ensinando a Abraão a também ser um pai. Para depois Abraão poder ensinar os filhos e por aí vai. Eu não sei você, mas eu estou disposto, sabe, a aprender com Jesus aquilo que precisar aprender para a minha vida mudar, para a minha vida deslanchar e para as coisas acontecerem. Outra personalidade de Abraão. Abraão, ele é um homem obediente ao Deus. Abraão, ele é um homem que obedece ao Senhor. Abraão, ele é um homem que ele escuta a voz de Deus e ele já responde. Faz quanto tempo que Deus está te pedindo algo e você está hesitando em obedecer? Não sabe o que é, pastor? Que não faz sentido para mim. Sabe o que é, pastor? Que não está fazendo sentido. Irmãos, não é para fazer sentido para você, não é para você entender tudo. Deus não chamou você para entender tudo. Deus chamou você para obedecer, amém? Deus chamou você para obedecer a palavra dele. Mas a minha vida não muda, mas eu oro, mas isso, mas aquilo, e nada acontece. É porque talvez você não está fazendo a sua parte. Abraão também é conhecido como o homem que levanta altares para o Senhor. Aonde ele chega, ele levanta o altar para Deus e ele celebra ao Senhor. Como estão os nossos altares, irmãos? Nós temos levantado altares na nossa casa de adoração, no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa escola. Como está a nossa vida de adoração ao Senhor? Aonde Abraão chega, ele levanta o altar e ele celebra ao Senhor. Outra característica que marcou a vida de Abraão, ele teve alguns encontros com Deus. E um desses encontros, Deus mudou o nome dele. E toda vez no Antigo Testamento que Deus mudava o nome de uma pessoa, ele estava mudando a história daquela pessoa. Ele estava mudando o destino daquela pessoa. Sabe, mas o Abraão já morreu, essas pessoas já passaram, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo, irmão. Continua sendo vivo. E ele ainda continua mudando história. Ele ainda continua mudando destino. Ele ainda continua mudando pessoas, continua mudando família. O nosso Deus não muda. Só que parece que em alguns momentos algumas pessoas estão se esquecendo que o mesmo Deus de Abraão é o Deus que está aqui nessa manhã e ele pode em apenas uma palavra, em apenas um minuto, mudar o destino profético da sua casa, da sua família, mudar o seu ministério. Aquilo que talvez está morto, ele pode trazer a vida de novo. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus ainda se encontra com o seu povo e ainda muda história. Então, Abraão é conhecido por esses encontros e Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus muda o nome da mulher dele e Deus vai mudando a história dessa família. E Deus fez uma promessa para eles. Um casal já idoso, já com muitas marcas na vida. Se eu parar para conversar aqui com algumas pessoas, você vai ter tanta história para me contar do que você já passou, do que você já viveu, das coisas que já aconteceram. Agora imagina Abraão e Sara.
das lutas. Quem aqui nunca passou uma luta, irmão? Quem nunca passou uma luta não é crente, não. É um menino ainda. Todos nós já passamos lutas, provas, dificuldades. Mas aí Deus faz uma promessa. Que ia dar um filho para esse casal. Abraão, em algum momento da vida, ele tenta pegar um atalho. Ele tenta fazer do jeito dele. Abraão e Sara tentam dar um jeitinho. Não tente pegar atalho para aquilo que Deus está te prometendo, amém? Para de querer pegar atalho. Eles tentaram pegar um atalho. Ele teve um filho junto com a empregada da sua casa. E esse filho nasceu, colocaram o nome de Ismael. Mas esse não era o filho que Deus tinha prometido. Não era do jeito deles, era do jeito de Deus. Tem muita gente querendo dar um jeitinho, querendo pegar atalho para as promessas de Deus. Não se pega atalho. Não existe plano B com Deus. Não existe plano A com Deus. Existe plano perfeito. Segue o plano de Jesus, porque é esse plano que Ele tem para a sua vida. Deus perdoou Abraão, Deus perdoou Sara, mas existe uma consequência que até hoje está aí. Ismael e Isaac, os ismaelitas e os israelitas, até hoje eles estão em guerra, eles estão brigando, inclusive agora está tendo guerra lá, estão em guerra ainda. Então até hoje e até o final do mundo eles vão continuar guerreando. As nossas escolhas, existem consequências. Mas aí eles retornam, Deus alinha novamente o coração deles, e aí receber vida nova. Esse é ano de Deus alinhar o coração de pessoas aqui nesse lugar. Esse é ano de você entender que realmente você tem um chamado e não foi o pastor Edson, o pastor Marcelo, o pastor Jean e muito menos o missionário Edmar que te chamou. Quem te chamou foi o Senhor Jesus. E aí eles têm, finalmente, na sua velhice, eles têm um filho e o nome desse filho é Isaac. Eu não sei você, se você já quis algo muito de Deus, sabe? Foi tão marcante, irmãos, foi tão grande o que Deus fez na vida dele, que até hoje, a maioria das mulheres que não pode engravidar, quando elas conseguem engravidar, qual que é o nome da criança? Isaac. Ou se não coloca o nome de Isaac, fala, esse aqui é meu Isaac. Não, mas o nome dele não é Mateus? Não, mas é Isaac, por causa que eu... Foi tão marcante o que Deus fez na vida de Abraão, que de geração em geração, a gente está aqui hoje contando essa história. Então talvez você está orando aí pelo seu Isaac faz muito tempo. E o seu Isaac pode ser realmente um filho. O seu Isaac talvez pode ser um emprego, um ministério, alguma coisa, mas você está gerando aí seu Isaac, você está chorando. Sabe quando você quer algo muito de Deus e você chora e parece que não vai acontecer e você está ali chorando? Abraão viveu isso. Mas agora Abraão tem um filho, eles têm um filho, ele coloca o nome de Isaac. E o nome de Isaac no hebraico significa aquele que ri, riso, alegria. Agora Abraão está feliz, então ele coloca o nome do menino de Isaac, porque significa riso. Ele era o risadinha da família. Ele era que trouxe... essa foi tão ruim que ninguém nem veio junto comigo. Misericórdia. Ele trouxe alegria para essa família. E aí depois de todos esses processos, de tudo que ele viveu, eu ainda pulei tanta coisa da vida de Abraão que aconteceu aqui, entre o capítulo 22 que diz, depois destas coisas, depois de tanto chorar, irmãos, depois de tanto pedir, depois de eles receber a bênção do Senhor, um dia Deus chega até Abraão e fala, Abraão, levanta, eu quero seu filho, seu único filho, eu quero que você entregue a mim. Aí sabe o que o texto vai falar? E isso me assusta. Isso me constrange, porque vai falar que Abraão levantou de madrugada, ele foi cortar a lenha e preparou os funcionários, preparou os animais e pegou o menino e foi até onde ele devia sacrificar. Irmãos, a gente murmura para levantar de madrugada para orar, Abraão está levantando de madrugada para obedecer a Deus e sacrificar um filho. Pô, pastor, mas você está nos comparando com Abraão? Sim, irmãos. A gente tem que se comparar com a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Esse cara, ele levantou de madrugada para sacrificar o filho dele. Talvez eu não tenha nem muito essa dimensão, mas você que é pai, você que é mãe, você tem essa dimensão. Estou falando de alguém, você não vê ele respondendo Deus, você não vê ele falando, não Deus, mas o Senhor me deu, por que o Senhor está tomando? Não, ele simplesmente escuta, ele levanta de madrugada e fala, vamos lá. Aquilo que ele mais pediu para Deus, aquilo que ele mais sonhou, aquilo que ele mais queria. E é o primeiro ponto dessa mensagem: obediência. Está disposto a entregar para Deus aquilo que você mais pediu para Ele?
Sabe, irmãos, a obediência vai nos levar a lugares que o nosso dom, o nosso talento, o nosso carisma não vai nos levar. A obediência vai nos levar a lugares, vai abrir portas. A palavra do Senhor já fala que a obediência, ela ordena, ela direciona a bênção sobre a nossa vida. Ai, pastor, mas sabe o que é? Eu estou lá no serviço lá, o cara nem é crente, o meu chefe, nossa, irmão, seja obediente, honra, faça o seu papel. Mas sabe o que é? Porque o contrário de obediência é desobediência. E o contrário de bênção é o quê? Então Abraão, ele foi obediente. Obediente a ouvir a voz do Senhor. Sabe por que tem muita gente cansada dentro das igrejas? Porque talvez você está fazendo tudo, menos aquilo que Jesus te pediu. Jesus não te pede para você fazer tudo. E aí aquilo que Ele te pediu, você não é obediente a Ele. Você está sendo desobediente, sem você perceber. Quem aqui já foi menino chato que teimou com a mãe? Ninguém vai levantar a mão, né? Sua mãe te falou algo. Sua mãe te pediu algo. Ó, não faz. Foi a mesma coisa de ter falado faz. Virou as costas, foi lá e fez. Não faz. Não faz. Eu lembro pequeno que a minha mãe me pediu para mim não ir para um tal lugar, eu ia jogar futebol. E na hora que eu fui sair, minha mãe falou: você vai onde? Eu falei: vou jogar futebol em tal rua lá com os meninos. Vai não. Acho que vai chover. Céu azulzinho, irmão. Acho que minha mãe fez assim, ó. Acho que minha mãe mexendo, já ficou nublado. Eu falei: não, eu vou. Não vai não, vai chover. A mãe tá sentindo um negócio tão aqui, ó. Aí quando fala isso, já não vai mesmo, irmão. Não vai. Mas eu fui. Nesse dia eu sofri uma das maiores humilhações da minha vida. Desobedeci e colhi o fruto da desobediência no mesmo dia. Eu fui atropelado de ré. Um carro de ré me atropelou na esquina. Eu parado na esquina, ele veio de ré e me levou assim. Eu e o menino assim. Que humilhação, não foi nem de frente, nem machucou, tá ligado? Só jogou a gente pro chão assim, ó. E no mesmo dia eu colhi a desobediência. Agora, às vezes Deus está te pedindo algumas coisas, sabe, irmãos? E além de você não fazer aquilo que Deus está te pedindo, você ainda está fazendo o contrário, desobedecendo Ele. Imagina como que fica o coração de Deus nesse momento. Às vezes algumas pessoas, nesses anos de igreja, chegam: pô, Jean, me perdoa porque eu não fiz isso. Eu falo: cara, você não tem que pedir perdão para mim, não. Você tem que pedir perdão para Deus. Porque daqui a pouco o meu coração, agora como que está o coração de Deus? Então, só recapitulando comigo, Abraão está com o menino aqui, ó. O menino está do lado dele, tá os funcionários, tá o animal, o jumentinho, a lenha, o cutelo. E a história vai contar que eles demoraram 3 dias para chegar até o local. Imagina, irmãos, não é 3 dias de carro, não. Não é de avião, não é de trem, não é de teco-teco, não. É a pé. É o caminho. E é algo que você já está cansado de escutar aqui nessa igreja. Tem um propósito e tem um processo. E esse caminho é o processo que Abraão passou. Imagina o quanto Abraão não pensou. O que está acontecendo? Por que eu estou aqui nessa situação? É que toda vez que Deus vai nos empurrar para uma nova estação, Deus nos coloca num caminho, nesse processo. E esse processo serve, sabe para quê, irmãos? Para nos forjar, para nos tratar, para colocar a mão naquela cicatriz, naquele machucado que a gente não deixa ninguém colocar a mão. Deus está forjando essa igreja, amém? Deus está forjando essa igreja, amém? Deus está curando as nossas feridas. Deus está secando as nossas lágrimas. Deus está estampando a nossa dor. Esse período do processo é para Deus nos curar, porque aquilo que Ele já tem para a gente já está pronto. É a gente que não está pronto ainda para receber. Então tem coisa que Deus pede para você fazer que você nem entende, mas faz parte do processo de Deus trabalhando em você.
Irmão do céu, eu lembro que eu comentei com vocês que em 7 anos na sede eu ministrei 3 vezes. Dessas 3 vezes, uma vez eu ministrei no culto acho que foi uma quarta-feira de manhã, que só tinha as senhorinhas, mas eu ministrei como se fosse uma conferência. 15 senhoras, 7 estavam dormindo, 2 não escutavam, e uma não enxergava. Mas eu dei o meu melhor, irmãos. E ai se não pregasse direitinho, porque é por causa daquelas senhoras ali que talvez a sede está aberta, que talvez a nossa igreja está aberta, porque são mulheres de oração. Eu nem me senti Daniel na cova dos leões, eu me senti um leão na cova de Daniel, porque um monte de gente cheia de Deus ali. Umas irmãzinhas que olhavam para você assim, ó, e falavam, você está fazendo tal coisa, né? Mas como assim? Quem te contou? Não, estou te vendo aqui, ó. Deus já me deu uma revelação. E aí, tanto o pastor bom para pregar, você colocava quem lá? Colocava eu. Mas eu fazia com todo o coração, irmãos. Então tem coisas que Deus vai te mandar você fazer em alguns momentos, que não é para você ficar falando, por que eu estou aqui? Que não sei o quê. Faça com todo o coração. Faça com todo amor. Muito se fala de Abraão, né? A coragem de Abraão. Às vezes nós vemos uns desenhos, uns filmes aí, que mostra Abraão subindo um monte com uma criança. Mas quando Deus pede Isaac, Isaac não era mais uma criança, irmãos. Isaac tinha 40 anos. Todo mundo fala da obediência de Abraão, mas e a coragem de Isaac? E não só coragem, ele também era obediente, sabe por quê? Porque ele aprendeu com o pai dele a ser obediente. Ei, pai, você é o reflexo para o seu filho. Ei, pai, você é a Bíblia que o seu filho tem que ler. As próximas gerações estão vindo aí. Pastor, não sou pai não, estou livre dessa, mas você é cristão. As próximas gerações de crente estão vindo aí. Não é para você ficar criticando a nova geração que está vindo aí, não. É para você ser espelho para eles e mostrar Jesus para eles. Pastor, mas esse pessoal novinho aí de 15, 16 anos é estranho. É estranho, gente, mas a gente também já foi estranho um dia. Tem o jeito deles, tem a maneira deles de fazer as coisas. Tem um jeito de se comportar. Tem umas manias diferentes. Tem um linguajar diferente. Tem uns aqui na igreja que tiram umas fotos tampando o rosto. Nunca vi isso aqui, ó. É o jeito deles. É da geração deles. Assim como a nossa geração também faz algumas coisas que a geração mais experiente também acha estranho. Mas Deus não colocou a gente para ficar criticando geração não, viu? Nós somos um povo só. Deus colocou a gente para uns ajudar o outro. O mais novo ajuda o mais velho ajuda o ancião ajuda o mais novo. E aí vira um círculo, um ajudando o outro e a glória de Deus sendo manifestada. A comunhão, quem fala lá em Salmo 133, Deus se alegra disso. Só vai descer o óleo se existe comunhão entre as gerações. Então Isaac ele é obediente porque ele aprendeu a ser obediente com o pai dele. Se Abraão estava se questionando, eu imagino o que estava passando na cabeça de Isaac, porque ele não é bobo, a gente leu aqui. Ele está subindo um monte, ele está falando, pai, tem lenha, tem a faca, mas cadê o cabrito, pai? Irmão, você acha que ele já não sabia que o cabrito era ele? Você acha que ele já não sabia que era ele que ia para a faca? Ele está falando, tá errada essa conta. Mas ele também é obediente igual o pai dele. Sabe o que é a minha maior crise? De poucas coisas que me tiram do sério, tem uma coisa que me deixa doido. Eu já até contei isso aqui uma vez. Uma vez a gente foi levar uma irmã para a casa dela, e essa irmã começou a me dar um sermão. Porque a juventude, não sei o quê, porque os jovens da minha época era bom, mas os jovens de hoje não é bom não. Não sei o quê, e começou. Inclusive, Jean, você tem que conversar com meu filho para ele vir para a igreja. Porque o meu filho parece que não ama a igreja. O meu filho não ama Jesus. E meu filho tem que estar aqui na igreja. Eu falei, irmã, eu vou visitar seu filho, mas deixa eu te perguntar. Fazia quantos meses que a senhora não vinha para a igreja? Mas como assim? Você quer que seu filho ama a igreja, mas nem você ama? Então, às vezes a gente está querendo cobrar do nosso filho, da nossa esposa, do esposo, das pessoas que estão do nosso lado, um amor que nem nós estamos revelando, irmão.
E deixa eu te falar uma coisa, existe chamado de pastor, de missionário, de evangelista, existe chamado de muita coisa, chamado para cuidar de criança, chamado para ser professor, para ser advogado, também é um tipo de chamado, mas não existe chamado de fiscal de religião não, viu? Religiosidade. Tô vendo aqui, ó, essa semana você não orou nem 30 minutos, viu? Como assim? E às vezes muitos crentes estão sendo assim dentro de casa. Aí pergunta, pastor, eu não sei porque o meu menino não gosta da igreja. Eu não sei porque o meu filho não gosta da igreja. Eu não sei porque meu marido não gosta de ouvir de igreja. Meu marido tem raiva de crente, tem raiva de pastor. E eu falo, que dó, né? É porque a pessoa que Deus vai usar para mudar a vida dele, para mudar a vida dela, é você, irmãos. Nós somos o modelo de Cristo para nossa casa, amém? Nós somos o modelo de Cristo para os nossos amigos do trabalho. Nós somos o modelo de Cristo para os nossos amigos da escola. Eles precisam ver diferença em nós. Então eles estão lá subindo o monte. Eles estão indo até o monte. E chega o lugar da decisão. Esse ano é ano de decisão nas nossas vidas, amém? Decisão como igreja, decisão como corpo, como família. Mas em algum momento Deus vai te levar para um lugar de decisão. E as nossas decisões, ela muda o nosso destino. As nossas decisões, ela vai determinar como nós vamos estar daqui a algum tempo. E agora Abraão está entrando na maior decisão da vida dele. Entregar o filho que ele mais ama. Devolver ao Senhor. Sabe quando Deus ministra para você ofertar algo na vida de alguém? Você fica relutando? Não é difícil? Às vezes é difícil, irmão, vamos ser sinceros. Uma vez Deus ministrou que eu tinha que dar uma Bíblia para um rapaz. Como eu relutei. E você fica, não, se for de Deus mesmo, tal fulano vai vir de vermelho. Não, se for de Deus mesmo, tal pessoa vai vir apertar minha mão. E você fica relutando. Você fica incomodado até o ponto que você vai lá e dá o presente, a oferta que você tem que ofertar. Agora imagina a situação desse rapaz, é um filho. Eles estão subindo o monte, a lenha está nas costas, o peito está apertando. Alguns estudos teológicos afirmam que Abraão ele tinha tanta fé em Deus que ele acreditava que ele ia matar Isaac e Deus ia ressuscitar Isaac novamente. Ele acreditava que ele ia tocar fogo no corpo de Isaac, Isaac ia virar pó e Deus ia trazer Isaac novamente. Abraão se apegou nisso. Sabe por quê? Porque no tempo do desespero, irmão, a gente se apega naquilo que a gente está mais acreditando. Quem nunca, pode me julgar que eu já fiz isso, quem nunca estava desesperado em casa, abriu a Bíblia e colocou aqui, ó. Onde cair Deus está falando comigo. Aí lá, você é o diabo, misericórdia. Está dando certo não, vamos de novo. Você coloca, o que tem que fazer, faça depressa. Jesus falando para Judas, falando, meu Deus, não está dando certo. Quem nunca fez isso? Porque no momento de desespero, o que é que a gente vai fazer? A gente vai se apegar naquilo que a gente vai trazer esperança para o nosso coração. Então a esperança de Abraão era essa, eu vou matar o menino, eu vou tocar fogo no corpo do meu filho, mas o meu Deus vai trazer ele de volta. Olha a fé desse homem. A gente precisa ter essa fé que Abraão teve. A gente precisa desenvolver nossa fé, acreditar que o nosso Deus, Ele vai fazer aquilo do que a gente nem imagina, infinitamente mais aquilo que pensamos ou imaginamos. Porque Ele pode fazer. E aí ele sobe com o menino. E Abraão, ele faz um altar. E ele coloca o menino deitadinho lá. Essa semana, eu estou melhorando. Eu estou com um propósito esse ano, de muitos. Eu quero virar um churrasqueiro. Tio Lu vai me ensinar também. Eu não sei, irmãos, assar carne. Sou péssimo. Mas eu melhorei já está comível. Né, pastora? E eu estou treinando, estou praticando. Só que eu estou praticando com a minha esposa, ela é a cobaia, para depois praticar com a galera. O dia que eu ficar bom, eu vou chamar todo mundo, beleza? Vocês levam a carne. Não, nada mais justo. E essa semana, irmãos, terminei lá de fazer o churrasquinho, coisa simples. E aí eu fui cortar o último pedaço de bife. Eu não sei o que eu fiz. Acho que o inimigo passou ali, escorregou, eu bati a mão na tauba. O pedaço de bife virou, caiu no chão. E a cachorrinha comeu mais carne que nós. Eu fiquei com a raiva daquela cachorra. Ela ficou a tarde inteira deitada assim, ó. Tanta carne que ela comeu. Miserável.
Ficar um dia sem ração para recompor. Mas como meu coração doeu, irmão? Mas era um pedaço de carne. Agora imagina Abraão com seu filho deitado lá, naquela pedra. E ele aqui, ó, levantando a faca aqui, ó, para dar no bucho do menino. Não era no bucho não, era na cabeça primeiro. Na cabeça mata mais rápido. Mas aí o céu bradou, amém? Que esse ano de 2025 o céu venha bradar sobre as nossas vidas, amém? O céu venha bradar sobre a nossa história. E aí o texto vai falar assim, ó, que o anjo do Senhor, irmãos, presta atenção, não foi Deus. O anjo do Senhor falou. Deus te pediu e você queria dar, pare. Toda vez no Antigo Testamento que você lê o anjo do Senhor, nós entendemos ali que está se referindo ao próprio Jesus. Então Jesus, entenda isso, Jesus, antes de vir para a terra, Jesus está lá no céu, e Deus fala para Jesus, pode mandar ele parar. E aí o anjo do Senhor, que é Jesus, vai e brada e fala, Abraão, Abraão. E agora eu entro para a gente finalizar essa mensagem. Eu dei essa volta toda para poder falar o tema de hoje, cadê você? Você acha que Deus não tinha nada para fazer? Estou sem alguma coisa para fazer, eu vou fazer um joguinho aqui com Abraão. Fazer um joguinho, porque eu posso, né? Não, irmãos. Tudo que Deus faz é com propósito. Abraão, ele era um homem que levantava altar, que festejava, que fazia. Mas depois que Isaac nasceu, sabe o que aconteceu? Abraão parou de levantar o altar. Abraão parou de celebrar. Antes Abraão chorava com Deus, agora Abraão está sorrindo sem Deus. Deixa eu te falar uma coisa, é melhor chorar com Deus do que sorrir sem Ele, viu? Abraão celebrava, levantava altar, levava oferta, prestava culto ao Senhor. Mas depois que Isaac nasce, Abraão para. Isso é normal na vida de muita gente. Depois de uma grande conquista, você tem o quê? A relaxar. Depois de uma grande conquista da parte de Deus, a gente 15 dias fazendo jejum, 40 dias subindo o monte, orando. Deus te dá uma bênção. O que você faz? Não, agora eu vou dar uma descansada, né? Que ninguém é de ferro. 15 dias ali chorando, 1 ano, não sei quanto tempo você está buscando uma bênção aí da parte de Deus. Orando, buscando, chorando com Deus. Deus te dá, na hora de se alegrar com Ele, você esquece dele. Isso vem se repetindo hoje, mas também aconteceu com Jesus. Jesus cura 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer? 1. Então Abraão, que era um homem de Deus, que tinha aliança, que tinha propósito, o filho nasce, ele celebra, e daqui a pouco ele está esquecendo, sabe do que, irmãos? Ele está esquecendo da promessa, ele está esquecendo do propósito, ele está esquecendo do chamado, ele está esquecendo da aliança, mas Deus não se esqueceu do chamado, Deus não se esqueceu da proposta, Deus não se esqueceu do propósito, Deus não se esqueceu da aliança. Ei, você que está se escondendo de Deus, Deus manda te dizer, cadê você? Deus não se esqueceu das promessas, Deus não se esqueceu do chamado, Deus não se esqueceu das palavras que Ele liberou. Mas ei, crente, cadê você? Deus não queria a semente de Abraão, Deus queria o semeador, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão de volta. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para falar, ei, cadê você? Ele te quer de volta, Ele quer de volta para a intimidade, Ele quer você mais próximo. Fiquei até nervoso. Cadê você, crente? Cadê você? Toda vez que Deus nos faz uma pergunta, Ele já sabe a resposta. Mas Ele faz essa pergunta para que a gente venha entender e revelar em nós aquilo que está faltando. Deus leva Abraão até o alto do monte e depois de muito tempo Abraão volta a fazer um altar para Deus. Deus leva Abraão no alto do monte e depois de muito tempo Abraão lembra que existe sacrifício para Deus, que existe celebração. E talvez tenha muita gente que hoje a vida está confortável demais e você está esquecendo do principal, daquilo que realmente importa. O Espírito Santo manda te perguntar nessa manhã.
cadê você? Cadê você? Aonde você está? E não é que ele não sabe, é que ele quer te mostrar o quanto você está se afastando do propósito dele. Deus nunca quis Isaac, irmãos. Deus queria ter a amizade de Abraão de volta. Quantas coisas o Senhor tem te pedido? Quantas vezes o Senhor tem te incomodado e você está, assim mesmo. Eu vou ficar do jeito que eu tô, que tá bom. Sabe o que é, pastor? Todo mundo, ninguém é insubstituível na obra. Se eu não fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Realmente, eu concordo com você. Mas ainda assim, o Senhor vai te olhar no fim da vida e falar: cadê você? Aquilo que eu entreguei nas suas mãos, cadê o que você fez? O que nós estamos fazendo com a oportunidade que nós temos de estar aqui? Queremos tanto de Deus, queremos tanto do Senhor. O que nós temos entregado para Ele, igreja? Cadê você? Eu confesso para você que essa frase ecoou no meu coração esses últimos dias. Se tem uma coisa que eu tento dosar um pouco, é não ser... às vezes tirar o pé um pouco, né? Porque daqui a pouco vai acabar o culto. Mas o meu culto de domingo já começa 13h. Eu já começo a me preparar para o culto da semana que vem. Porque, irmãos, eu tenho muito que melhorar, tem muita coisa a mudar. O Senhor tem mudado, tem trabalhado na gente, mas eu amo isso aqui. Eu levo a sério a obra de Deus. Eu levo a sério o chamado das coisas de Deus. Mas desde domingo passado, na hora que encerrou o culto, eu falei: Deus, e aí, o que nós vamos falar semana que vem? Deus falou: cadê você? Eu falei: como assim? Estou aqui, ó. Eu aqui, ó, maravilhoso. Cadê você? E a semana inteira orando, pesquisando uma mensagem, montando. A palavra que vinha era: cadê você? E eu entendi que o Senhor nessa manhã Ele queria falar isso conosco. Talvez para algumas pessoas não vai fazer sentido e está tudo bem, não é para fazer sentido para todo mundo. Mas nessa manhã o Senhor trouxe pessoas aqui que precisam novamente ser encontradas pelo Senhor. Por onde você está andando? Quando Adão peca e Deus chega no Éden e fala: Adão, onde você está? Deus já sabia onde Adão estava. Quando Elias vai para a caverna e Deus chega lá e pergunta: Elias, o que você está fazendo aí? Deus já sabia o que Elias estava fazendo ali. É que Deus quer mostrar para a gente. É que Deus, irmão, fala de dentro para fora. Ele quer revelar como está o nosso coração. Como está seu coração hoje, sabe? Como está teu coração? Como está o seu chamado, obreiro, líder? Então não é comigo não, não sou obreiro, não sou líder. Como está o seu chamado, igreja? Como que está o nosso devocional diário? A nossa busca por Jesus? Porque a geração da Nildete, do pastor Douglas, não era legal ser crente. As pessoas eram criticadas, zombadas, perseguidas. Mas hoje é legal ser crente. É legal ser evangélico. É pop, é legal, é top, evangélico, é muito bom. E aí parece que ficou cômodo. Mas nós esquecemos que existe um propósito, existe uma missão, sabe, irmãos? Deus tem um chamado pessoal nas nossas vidas. Deus tem um chamado na sua casa. Para de aceitar qualquer coisa que está acontecendo lá na sua casa, sabe? Para de aceitar o seu trabalho assim. Para de aceitar a sua vida financeira derrotada. Deus, Ele muda história. Mas a pergunta do Espírito Santo essa manhã para você é: cadê você? Cadê você que eu não te encontro mais em momento de intimidade? Cadê você que eu não te encontro mais em oração, em devocional? Cadê você que não jejua mais? Cadê você que não busca mais? Daqui a alguns minutos nós vamos tocar no corpo do Senhor e no sangue. Mas a minha pergunta é: cadê você? E nessa manhã, irmãos, para começar o ano, para valer. 2025 começou agora, amém? Porque parece que tem algumas pessoas que estão em 2024 ainda. Acorda, 2025 começou. Pá! Feliz ano novo. Nós precisamos, talvez algumas pessoas aqui precisam fazer um concerto, sabe? Ou
E talvez o seu conserto não vai ser nem por algum pecado, mas vai ser por, Senhor, eu quero me consertar, porque esse ano eu busquei Deus, eu busquei o Senhor, mas eu quero mais do Senhor. Posicionamento, irmãos, alinhamento. Isso muda o nosso destino. Eu quero chamar a pastora Kel, a pastora Vera, o pastor Douglas, a Nildete. E eu quero chamar a Olívia também, aqui na frente. Nós vamos orar nessa manhã. E você que reconhece, você que quer começar um alinhamento na sua vida, eu queria que você procurasse um desses pastores que estão aqui conosco. Nós vamos orar por vocês.